Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos a mais uma lição da nossa revista, a última lição, o discípulo e a missão de discipular. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos e enaltecemos o teu santo e glorioso nome, Pai, pois só o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Neste momento eu te peço que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a tua palavra, Pai. Nos ensina, nos ajuda, Pai. Nos instrua, Pai. É o que eu oro agradecer no nome do seu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O discípulo e a missão de discipular. Tudo, basicamente, resumindo, tudo o que nós aprendemos é o nosso dever, é a nossa obrigação passar adiante. É a nossa obrigação de ensinar. Os discípulos de Cristo, quando foram formados os discípulos de Cristo, Cristo os ensinou. Jesus os reunia e ensinava, quer por ensinamento direto, quer por parábolas, como exemplos a serem seguidos. E todo o ensinamento que Cristo forneceu aos seus discípulos, os seus discípulos passaram adiante. Eles pregavam esses ensinamentos, eles ensinavam a outras pessoas, ensinavam a outros que os ajudavam. Todo o ensinamento que foi passado por Cristo foi ensinado até os dias de hoje. E é isso que, como cristãos, nós temos que fazer: passar aquilo que aprendemos. Nós somos discípulos, mas nós somos discipuladores também. Porque toda nova alma que nós ganhamos para Jesus, nós devemos aplicar a ela, ensinar a ela tudo aquilo que nós aprendemos também. Ué, por quê? Não tem professor de escola dominical, não tem pastores, não tem diáconos, não tem isso, não tem aquilo? Sim, tem. Mas nós, como discipuladores, nós como discípulos de Cristo, nós temos que ensinar isso também. Nós somos discípulos de Cristo, sim. Não os discípulos originais, mas somos discípulos de Cristo porque nós também devemos ensinar tudo aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos, foi passado de geração em geração até chegar na nossa geração. Nós temos que ensinar tudo aquilo que aprendemos. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas nós devemos ser praticantes. E uma das coisas que nós devemos fazer é ensinar aquilo que nós aprendemos. A missão de discipular vamos formar um cenário aqui. Alguém se converte e por exemplo, eu chego e vou pregar para uma determinada pessoa e a pessoa resolve se converter. Ela chega na igreja, senta lá, assiste o culto, vai embora. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, e lá para o quinto, sexto dia, ela: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu venho aqui, assisto a pregação e não estou entendendo nada. Não entendo como as coisas funcionam. Como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou estudar? Não tem quem me ensine. Você lembra da passagem lá em Atos de Filipe e o eunuco? O eunuco lia o profeta Isaías e não entendia o que ele lia. E Filipe o orientou. Nós devemos ser Filipes nessa vida. Nós devemos orientar aquele a quem tem dificuldade. Não é só aquele que você converteu, não, mas todos aqueles que têm dificuldade. Se você vê que alguém está com uma dificuldade, se você vê que tem alguém precisando de um auxílio, procure ajudar essa pessoa. Existem muitos locais
em que nós não somos bem recebidos. De repente nós vamos numa festa e o anfitrião da festa nem sabe que nós estamos ali, nem sabe se nós fomos à festa ou não. Mas na igreja de Cristo tem que ser diferente, não é diferente, ela tem que ser diferente. O anfitrião da festa, Jesus, sabe que você está. Mas e os convidados? Sabem que você está ali? Quem é você para os convidados? E os convidados são os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja, como discipulados, têm que abraçar aquele novo irmão que chega. Deve existir uma comunhão entre todos os membros da igreja, os antigos e os novos. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Mas o que tem comunhão a ver com o discipulado? Porque comunhão faz parte do discipulado também. Se nós olharmos na revista, no primeiro item da revista, compartilhando as bênçãos, partilhe o amor e comunhão. Todas as pessoas que chegam na igreja, nós devemos amar. Nós devemos ter comunhão. Todas as pessoas, sem exceção. Não existe, na igreja de Cristo não existe acepção de pessoas. Todos são iguais, quer raça, sexo, partes econômicas, qualquer coisa. Não existe acepção. Todos são iguais perante o Pai. E nós, principalmente, não devemos fazer essa acepção. Todos são iguais. Mas existem 3 coisas. No próximo item ele fala, ensine o que aprendeu, mas ele chama atenção para 3 coisas que nós devemos chamar atenção. O novo crente precisa crescer em 3 dimensões: em conhecimento bíblico, em qualidade de vida espiritual e serviço para Deus e a igreja. Ou seja, nós também devemos ensinar aquele novo convertido. Nós estamos falando de novo, eu vou abrir um parênteses aqui. Nós estamos falando de novo convertido, tá, gente? Mas existem cristãos que se converteram há 5, 6, 10, 15 anos, que às vezes não sabem essas coisas, tá? Existem igrejas que não dão valor à sua escola dominical. Existem igrejas que nem têm escola dominical. E quando a pessoa se converte, acha-se que ela tem obrigação de se desenvolver sozinha. Parafraseando o poeta, ninguém é uma ilha. Nós somos um continente, nós vivemos a Igreja de Cristo vive em harmonia, em comunhão, em união. Nós temos passado esses tempos de pandemia aí e nós às vezes sentimos a maior saudade de estar com os nossos irmãos. Eu pelo menos sinto. No dia de ontem, a Dalva me ligou e nós conversamos um pouco e como foi bom escutar a risada da Dalva. Nossa, uma risada, um simples riso dela. Eu sei que eu falei alguma coisa engraçada e ela riu. Eu falei, que saudade dessa. Eu pensei, que saudade dessa risada. E, poxa, a comunhão é essencial. Nesse momento nós não podemos estar juntos, mas nós devemos estar juntos em coração, em oração, no mesmo espírito. Nós precisamos estar unidos assim, nesse momento, em espírito e em verdade. Nós precisamos estar no mesmo espírito de Cristo. Continuando a nossa lição, nessa lição não tenho muito o que falar. Ele diz algumas coisas sobre modelo de envolvimento, acompanha os novos crentes, que nós devemos fazer naturalmente. Aquele que se converte, aquele que é novo convertido, nós devemos abraçá-lo imediatamente. Veja bem, você lembra quando você se converteu?
Eu não sei a sua situação, não sei como você se converteu, mas quando eu me converti, eu, novo convertido, não vai saber o quê? Nada, absolutamente nada. Mas quando eu me converti, o pastor, ele já me abraçou. O pastor, ele já procurou me inteirar das principais coisas da igreja, o que é ser cristão, como é ser cristão. E a pastora também, a pastora não era nem pastora ainda, e ela também procurou me orientar. E assim deve ser com todas as pessoas. Gente, se o novo convertido ele não for orientado, daqui a pouco ele está saindo da comunhão da igreja. Daqui a pouco ele, poxa, para ser assim, então eu tenho mais comunhão no mundo do que dentro da igreja? E tem alguma coisa errada. Não. Nós devemos abraçar todo o novo convertido. Nós devemos procurar ensinar todo o novo convertido. Volto a falar, novo convertido e aquele velho convertido que na verdade não foi orientado. Existem sim pessoas que não foram orientadas, existem pessoas que vão para a igreja porque é automático. Faz, não, não vai à igreja por amor, vai por obrigação, vai porque eu tenho que ir na igreja. Não, a pessoa não deve ir à igreja porque tem que ir à igreja. Ela vai à igreja porque ela quer adorar a Deus, ela quer estar em comunhão com os irmãos. Então, o discípulo, o discipulado, eles devem estar em sincronia, em união, em comunhão. É muito importante isso, gente. Imagina você não ter sido abraçado quando você se converteu. O que poderia acontecer com você? Porque até então o novo convertido não sabe entre aspas, né, que nós devemos olhar fixamente para Cristo. Nossa imagem, nosso referencial deve ser a Cristo. Ele sabe que ele se converteu e que Cristo é o Salvador. Mas por que Cristo é o Salvador? Ele sabe? E nós devemos orientá-los. Tá? É muito mais fácil quando alguém ganha uma pessoa para Jesus, ela partir para a discipular essa pessoa. É importante isso porque a pessoa que ajudou a outra a se converter, ela já vai ter mais comunhão com essa pessoa. Ela já vai ter uma intimidade maior com essa pessoa. Então fica muito mais fácil. Você que já auxiliou aquelas pessoas a se converter, você auxiliou. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você auxiliou aquela pessoa. Você acompanha aquela pessoa. Vai acompanhando. Não precisa, você não puder estar constantemente, não precisa estar constantemente com ela, mas você manda uma mensagem para ela, você procura esclarecer as dúvidas dessa pessoa. Se você não puder esclarecer as dúvidas, procura alguém que possa esclarecer as dúvidas dessa pessoa. É de suma importância isso, gente. Nós precisamos ser cristãos, mas cristãos com isso aqui, ó, mentalidade, com capacidade de raciocínio e conhecimento. Nós precisamos pensar na obra de Deus e como alcançar mais frutos. Nós precisamos discipular esses frutos. O discipulado é de extrema importância. É de extrema importância, gente. Porque é o que eu sempre falo. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais nós aprendemos de Deus, mais perto de Deus nós estamos. Não tem dúvida disso. Quanto mais nós oramos, mais perto de Deus nós estamos. Quanto mais nós jejuamos, mais perto de Deus nós estamos. Quanto mais aprendemos de Deus, mais perto de Deus nós estamos. E mais perto de Deus é o melhor lugar para estar. Amém? Essa foi a nossa última lição. Lembrando daquele acordo nosso. Quem tiver dúvida,
entre em contato comigo, manda mensagem pelo WhatsApp, manda e-mail, bate tambor, telefona, qualquer negócio, tá? Entre em contato comigo. A Isabel tem sempre tirado dúvidas comigo na igreja, no culto de domingo. Se você precisar, a gente marca algum encontro, não tem problema nenhum, tá? Mandem os questionários respondidos de todas as lições que nós fizemos, gente. É importante isso. É importante que nós lembremos aquilo que nós recapitulemos tudo aquilo que nós estudamos. E o questionário é uma maneira de nós estarmos recapitulando isso. Ok? Fiquem na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado. Amém?